Bem, pessoal, essa daqui é o painel de visualização quando vocês abrem o GeoGebra pelo computador. O GeoGebra do computador ele é um pouco diferente em questão de ferramentas do que pelo celular. O celular ele é dividido entre 4 a 5 ferramentas divididas em cada aplicativo. O principal mexe com a parte de geometria e com gráfico. Os outros mexem com estatística, com a parte de tabelas, certo? Abrindo aqui então pela interface do computador, o software do GeoGebra ele é completo para o computador. Lembrando que eu estou usando a versão que instala. Existe a versão online direto pelo navegador, bem completo. Então aqui quando vocês abrem, tem a janela de visualização, que é essa janela com os eixos, apresentando o eixo. A janela de álgebra, que fica aqui na lateral, tudo que está dentro da janela de visualização, ele é listado aqui na janela de álgebra. E como todos os softwares têm as ferramentas principais e tem as ferramentas de ajuste do próprio GeoGebra. Então aqui tem salvar, abrir, novo, como se fosse outro programa do Windows. De digitar, de exibir. Aqui no exibir, existem as ferramentas completas dentro do GeoGebra. Então tem a janela de álgebra, planilha, janela CAS, que é a calculadora gráfica, a janela de visualização, uma segunda janela de visualização, vocês podem ter duas ao mesmo tempo, janela de visualização 3D, protocolo de construção, calculadora de probabilidades e teclado. Todos isso são embutidos dentro do software. Se fosse pelo celular, o celular ele divide em 3 a 6 aplicativos. Por exemplo, um para calculadora, um para a parte de tabela, um para a janela CAS, que é a calculadora gráfica. Então ele é dividido. Tem as opções de idioma, rotular, tamanho da letra. Temos as ferramentas, vocês podem criar uma nova ferramenta se não estiver disponível. Janela e ajuda. São os manuais, os tutoriais, o fórum online do GeoGebra, tem vários material disponível. Mas conhecendo um pouquinho aqui da interface do GeoGebra, como é que ele funciona. Se vocês clicarem com o botão direito na janela de visualização, ele te dá algumas opções de visualização. É visualizar os eixos, a malha e também a barra de navegação, que fica aqui embaixo, quando você trabalha animações. Então ela sempre fica meio escondida. Existem duas formas de vocês adicionar objetos ou desenhos, pontos, figuras dentro do plano cartesiano, certo? Lembrando que a gente está falando do 2D. O 3D a gente vai trabalhar muito pouco. Dentro do 2D, vocês podem fazer uma entrada manual aqui embaixo, escrevendo o que você quer, por exemplo, ponto A, coordenada 5,5, entre parênteses, dá Enter. Desabilitado aqui. Pronto. Ele vai estar aqui. Opa, ele veio errado, ele veio como animação. A, ponto, parênteses, 5, vou pôr no ponto, 5. Dá Enter. Pronto. E adicionou o ponto que eu quis. Eu quero ponto que eu vou chamar ele de F. Então, ponto F é igual, parênteses, 3, e eu quero coordenada menos 3. Então, ele vai ele veio como função. Eu devo estar escrevendo alguma coisa errada. F geralmente é função. E como que era? 2 e menos 3. Enter. Então ele aqui adicionou ponto. A maneira que você escreve muda muito, certo? Se vocês não pôr uma linguagem matemática, não vai aparecer o que vocês querem. Por exemplo, pontos são ditos em letra maiúscula. Retas são com letras minúsculas. Conjunto são entre chaves, certo? Então, cada
Cada coisa que você quer escrever ou adicionar tem que ser dito corretamente. Se vocês quiserem fazer manualmente, sem ser manualmente, usando as ferramentas, eu posso usar aqui ó, as ferramentas de ponto. Então é só clicar em cima do local que eu quero, eu posso adicionar pontos, certo? Se eu quero, por exemplo, aqui, ponto em objeto, vincular, desvincular, interseção, ponto médio, eu quero achar o ponto médio de 2 pontos. Só clicar nos 2 pontos que ele cria um terceiro. Ele vai te dar o ponto médio. Números complexos são os números e não trabalhamos dentro dos conjuntos dos reais. Então isso daqui, quando você estiver lá no terceiro ano do colegial, vocês vão trabalhar dentro dos números complexos. É um pouquinho mais complicado. Tá? Não deixe os números complexos de lado. Temos as ferramentas de reta. Então se eu clicar em cima de 2 pontos, eu crio uma reta. Lembrando que reta tem que ter no mínimo 2. E ele vai sendo listado aqui na lateral. Segmento. Eu só quero uma partezinha. Eu cliquei aqui no segmento diferente. Segmento. Outro segmento. Segmento com comprimento fixo. Eu quero um segmento que tenha um comprimento de 5 centímetros. Então, ele vai criar isso. Então, ele vai me dar o valor que eu quero. Certo? E ele me dá também aqui, ó, a reta C. A reta C tem quantas unidades? 2. A reta D, reta não, né? Nesse caso, segmento. Tem quantas unidades? 2. O segmento E, tem quantas unidades? 5. Ele te dá o valor aqui. A reta A tem qual raiz? Raiz 5. A reta 3 tem qual raiz? Raiz 3. Então ele vai te dar os valores já, as informações, tudo aqui na lateral, certo? Além do segmento, eu tenho também semi-reta, então posso ter uma semi-reta, ela tem começo, só que não tem fim. Posso ter um caminho poligonal, ou se eu quiser fazer aqui um zigue-zague, ou dependendo da construção que você quiser, certo? E ele vai indo. Vou cancelar aqui. Caminho poligonal. Tenho vetores. Vetores são segmentos que têm direção e unidade, certo? Então ele tem uma inclinação 0, unidade 3. Okay? Se eu inclinar ele um pouquinho, eu tenho então distância 2,86, inclinação de 0,55. E vetor tem valores. Eu tenho também as retas perpendiculares, retas paralelas, mediatriz, bissetriz, reta tangente, reta polar. Todas essas retas diferentes que trabalham conceitos geométricos tenho dentro do software. Ferramenta de polígono. Eu quero criar um polígono com 4 pontos. Opa, cria um quadrado. Eu tenho aqui. Polígono regular. Eu quero um polígono que tem lado valendo uma unidade, só que eu quero 10 lados. Então ele te cria aqui 10 lados. Estou limpando aqui para não causar confusão. Eu quero um polígono rígido, um polígono semideformável. Então tem todas as ferramentas disponíveis. Ferramenta de círculo. Eu quero um círculo que mede 3 de raio. Então vou clicar do ponto 0 até o 3. Opa, eu criei um círculo de 3 de raio. Círculo, dados centros e raio. Tá, eu vou criar um ponto, só que qual que é o raio que eu quero? Eu quero o raio... raio 3. Ele vai me criar, então, um círculo. Eu defini o centro, a distância, o raio é 3. Eu tenho a ferramenta compasso. Opa, eu quero que o meu raio seja medido desse ponto até esse ponto. Clicando dos dois, eu clico e adiciono o raio. Centro D. Círculo definido por 3 pontos. Se eu selecionar 3 pontos qualquer, eu defino um círculo. Semicírculo, arco circuncircular, setor circular, setor circuncircular. E a ferramenta mão livre, certo? Para vocês desenhar um círculo. E também, dentro da geometria analítica, temos a elipse, hipérbole e parábola. Opa, eu quero desenhar uma elipse, eu preciso de 2 centros. E vou
criar aqui minhas distâncias. Ferramenta de ângulo. Opa, eu quero medir o ângulo que formou por esses 3 pontos. Ah, formou um ângulo de 320. Opa, mas agora eu quero o ângulo interno. Ah, o ângulo interno, 39 e 92. Se eu somar os dois, 360. Ah, eu quero um ângulo fixo, que eu quero determinar o valor. Então, eu desenho 2 pontos, digo qual que é o valor. Ah, eu quero um ângulo 45. Opa, então ele me deu aqui, criou um ângulo de 45. Distância. Eu quero saber a distância que tem esse ponto até esse ponto. Opa, a distância é 1,2. Ah, eu quero saber a área que tem esse círculo aqui. Opa, a área desse círculo é 28,27 centímetro quadrado. Inclinação. Qual que é a inclinação desses 2 pontos? A inclinação é mais usada em retas, tá? Lista. Eu posso listar um conjunto de elementos. Tem também a parte de simetria. Reflexão em relação ao ponto, inversão, rotação, translação e homotetia, certo? Eu tenho também a ferramenta de texto, de inserir uma imagem, caneta, função à mão livre, relação e inspeção de inspetor de funções. E eu tenho também as ferramentas de animação, que é o controle deslizante, a caixa para exibir objetos, esconder, botão OK e o campo de entrada. E as ferramentas padrão, que é o mover, zoom, a de exibir e esconder, copiar e a de apagar. Se eu clicar em cima aqui da ferramenta, selecionar na ferramenta apagar, eu vou apagando os objetos, certo? Até limpar tudo. Ok. Professor, essas são as ferramentas. O que você vai fazer com essas ferramentas? Vocês vão usá-las diretamente para criar um desenho? Não. A gente vai trabalhar mais a parte de funções, a parte gráfica. Então aqui, f de x é igual a x mais 1. Função afim. Tem parênteses a mais aqui. Opa, ele me deu o gráfico. E o que a gente vai fazer com aquele gráfico? A gente vai analisar as informações presentes nesse gráfico. Qual que é a raiz? Qual que é o termo independente? Qual que é a angulação da reta? A reta está crescente ou decrescente? É isso que a gente vai verificar. A gente pode trabalhar vários tipos de funções. G de x é igual a x ao quadrado mais 3x. Quando eu trabalho com ao quadrado, a gente tem que lembrar que matemática é o sinal do chapeuzinho e o número do expoente. Dou Enter. Opa! O gráfico da equação de segundo grau é uma parábola. Então, é essa curva aqui. Essa curva, ela tem um vértice, essa pontinha aqui. Ela tem duas raízes, já que é uma de segundo grau. Ela tem um termo dependente. O termo dependente é onde ela cruza, intercepta o eixo Y. Todas essas informações a gente vai aprender com elas. E quando vocês chegarem no ensino médio, vocês podem utilizar para as funções trigonométricas, certo? Então, tem as funções trigonométricas. Opa. Tangente de G não funciona, tangente de X, certo? Existem várias análises, a gente pode concluir várias análises a partir do gráfico. Se ela é crescente, a partir de que momento que ela é crescente, a partir de que momento ela é decrescente, a análise do sinal da função. Tudo isso a gente obtém a partir da análise do gráfico. Deixa eu limpar um pouquinho aqui, deixar só a equação do segundo grau para a gente visualizar. Eu posso movimentar, só que movimentar eu mudo o valor da minha equação, certo? Então vamos voltar aqui onde ela estava mais ou menos. Tudo bem, pessoal? Essas são as ferramentas básicas presentes no GeoGebra. Assim funciona também pelo celular. São praticamente as mesmas. No celular vocês vão trabalhar mais com a entrada
Vocês vão entrar com a função ou com a equação. Se eu digitar uma equação, professor, o que dá? 10x mais 5 é igual a 0. Ele vai me dar uma reta que vai me dar o valor da raiz. Qual que é a raiz dessa equação? Menos 0,5, ou seja, ela vai me dar a resposta direta para x. Ah, professor, e se fosse uma equação de segundo grau? X ao quadrado menos 3x mais 4, que é igual a 0. Opa, o que aconteceu, professor? Ele me deu a equação, deu. Só que vai me dar uma cônica, porque ela vai trabalhar geometria analítica, certo? E é assim que a gente vai utilizar essas funções. Nos próximos vídeos a gente vai aprender como fazer análise das informações de cada função, certo? Lembrando que no ensino fundamental a gente trabalha função afim, função quadrática, e no ensino médio trabalha função afim, quadrática, modular, exponencial, logarítmica e as trigonométricas. Ok? Mais pessoal, um abraço.